Isso é um material especialmente para o profissional de saúde e segurança do trabalho. Saber fazer essa comunicação assertiva, seja com a liderança, seja com um colaborador da área operacional, ou seja até mesmo para você conseguir um emprego, para conseguir destacar na área também. É um agente de transformação quando nós falamos aí da comunicação. Essa comunicação assertiva, ela é a base para a gente ter o quê? Interações eficazes no ambiente de trabalho. Quando o profissional ele não tem uma comunicação eficaz, ele não consegue passar as informações que ele precisa, e ele pode ficar como um profissional que não sabe se expressar. Não só para um treinamento, para um diálogo de segurança, mas até mesmo para uma reunião, até mesmo para uma abordagem. Isso faz uma diferença. É através dessa comunicação que nós vamos expressar aí o conhecimento técnico e a nossa visão de segurança. O que adianta eu ter um conhecimento técnico se eu não sei passar esse conhecimento técnico de forma assertiva? Então, o profissional de SST, ele deve se posicionar como um agente de mudança. Eu sempre falo aqui que nós temos que ser o quê? Educadores. A gente tem que influenciar aí os comportamentos para, de fato, reduzir os índices de acidentes. E essa interação no campo, essa interação na parte administrativa, ela tem que acontecer e tem que haver ali, de fato, uma transformação. Então, como é que o profissional de segurança ele faz para traduzir esse conhecimento? Ele pode utilizar aí algumas ferramentas que nós podemos destacar, como o potencial comunicativo, a eficácia nessa transmissão da comunicação e a oratória e também a sua influência. Então, quando nós falamos, por exemplo, do potencial comunicativo, é a capacidade desse profissional de transmitir as informações que ele precisa. Seja uma informação técnica, seja uma informação mais motivacional. E isso ele tem que fazer de forma com que ele aproxime a compreensão do trabalhador à sua intenção técnica. Então, quando a pessoa tem ali a facilidade para comunicar, ele tem um potencial comunicativo ali apurado, é mais fácil dele convencer uma pessoa a tomar uma decisão diferente, a mostrar um procedimento operacional, né? Essa eficácia na transmissão, qual que é o objetivo? É de um profissional ser um transmissor eficaz de ideias preventivas. Ou seja, ele vai reduzir ali o ruído da mensagem. Às vezes a forma como você vai fazer a abordagem, não sendo muito técnica, sendo algo com que você consiga levar essa informação, né, com uma oratória eficiente, com técnicas ali de oratórias que vai facilitar a forma com que você vai passar aquela informação, de acordo com o seu público ali que estiver fazendo alguma atividade, né, ou seja, não ser muito mecânico, gerando ali um engajamento real da equipe, até mesmo para comandar um diálogo de segurança também. Ou seja, isso de fato, né, quando a gente fala da oratória, da liderança, grandes líderes dentro das empresas falam para exercer justamente essa influência. Na segurança do trabalho, a mesma coisa. A oratória é uma ferramenta importante para você que está começando na área. O desafio da era digital também, né, quando nós temos aí o cenário atual e também qual que é a necessidade do técnico de segurança. Qual que é o cenário atual dessa era digital? Em tempos aí de mensagens rápidas, redes sociais, a capacidade de ter conversas profissionais profundas está se perdendo. Então hoje se tem muita facilidade para acessar a informação. A tecnologia, embora ela seja muito útil, ela não substitui ali a necessidade do profissional saber se expressar bem. Principalmente quando está de forma presencial, no ambiente industrial, numa construção civil, em uma reunião. A era digital não vai substituir isso. Por mais que nós temos aí equipamentos, celulares de última geração, inteligência artificial, quando você está no tete a tete ali, de fato você tem que saber se posicionar de forma correta. Esse é o nosso cenário atual. Qual que é a necessidade do profissional de SST? Ele tem que ter um envolvimento ali entre as pessoas,
né? Isso é essencial para a adesão dele, né, dentro dos protocolos de segurança. Não tem como você fazer segurança sem interagir com as pessoas no ambiente de trabalho. E isso vai de pessoas mais simples, com conhecimento mais limitado, às vezes, de escolaridade, até pessoas de nível mais sênior, pessoas de liderança. Então, o olho no olho, ele vai criar essa confiança, né? E vai garantir também a percepção de risco, que ela seja, quando você tem a percepção de risco, para você compartilhar ela de forma genuína, é de fato no tete-a-tete. E isso faz toda a diferença para o profissional de segurança do trabalho, esse desafio da era digital também. Então, quando nós falamos aí de vencer esse medo de falar em público, nós temos um dado aí que 48% dos profissionais sofrem com medo de falar em público. E isso independe se o profissional tem muita experiência ou não. É um dado estatístico, é lógico que quando a pessoa está começando ainda vai aumentar esse número aí, né, nos iniciantes. Mas, quando nós falamos aí que muitos profissionais de saúde e segurança do trabalho evitam treinamentos, evitam DDS, por insegurança o quê? Na fala. É muito comum acontecer. Então, o potencial comunicativo não é um dom nato, é algo treinável. A pessoa ela não nasce com esse dom. É uma habilidade técnica que pode ser treinada. Então, essa questão de desenvolver a oratória, de fato, é o caminho para se tornar ali uma referência em prevenção. Onde a comunicação nossa ela é testada? Onde que vai ser testada essa comunicação? Muita gente pensa que é só na hora que vai fazer um treinamento, um DDS, mas, na verdade, a comunicação nossa é testada numa entrevista de emprego, num treinamento, pela liderança da empresa, em conflitos. Quando tem um conflito, por exemplo, você está na área, por exemplo, tem um conflito com relação a uma decisão que tem que ser tomada. A sua comunicação é testada nesse momento também. Quando que a comunicação ela é testada? Então, em entrevistas de emprego, por exemplo, quando você vende o seu valor numa entrevista e competência técnica para novos desafios na carreira. Então, quando você está fazendo uma entrevista, a sua comunicação está sendo testada. E muita gente pensa que não faz a diferença, faz. Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento técnico, mas ela se expressa bem. O que está no currículo dela ali, ela consegue passar de forma persuasiva, e isso faz a diferença numa entrevista. Uma outra questão, treinamento. Você vai aplicar um treinamento, um diálogo de segurança, uma reunião, ou seja, o engajamento dos trabalhadores é garantido quando você tem ali uma retenção, quando você sabe utilizar técnicas ali que vai fazer prender a atenção das pessoas, é muito importante. Com relação à liderança também, ou seja, você conquista a confiança do time estabelecendo autoridade positiva no campo. A pessoa que comunica bem, ela já traz um papel de liderança na sua personalidade na hora que ela está fazendo a comunicação. E os conflitos. A sua comunicação também é testada no conflito, ou seja, resolvendo impasses operacionais com a liderança, sem ele comprometer a segurança e o clima organizacional, a forma de você interagir, passando ali o seu conhecimento técnico de forma persuasiva, de forma didática para as pessoas, vai fazer você evitar conflitos através da sua comunicação clara. Quando se fala de normas, de leis, de procedimentos, o valor está como você passa esses procedimentos operacionais, como você passa essa questão da interpretação das normas. Então, a qualidade da sua comunicação define o sucesso das suas relações aí com a diretoria, com o operacional, ou seja, nós, como profissionais de segurança do trabalho, temos que ter o jogo de cintura e saber comunicar com as duas áreas, o operacional e também a direção, a liderança, o administrativo. Então, levar uma mensagem compreensiva e impactante é o que gera ali o respeito profissional necessário para liderar em segurança do trabalho. Isso é muito comum. A gente vê, né,
as pessoas que não têm uma estratégia para uma comunicação efetiva, elas sofrem. Às vezes o técnico ele tem ali tudo pronto, tudo embasado para confrontar em alguma reunião, que às vezes acontece isso na nossa carreira, de confrontar ali com um líder de operação, de manutenção, de mostrar o nosso ponto de vista e mostrar que ele tem que tomar a decisão, que a gente está mostrando o caminho para ele, e aí ele tem uma comunicação melhor que a sua, ele consegue te dobrar numa reunião. E você não tem argumentos para discutir, mesmo com embasamentos técnicos, você não tem argumento, não sabe expressar a forma correta ali e virar o jogo a seu favor dentro de uma reunião. Então, essa questão de persuasão e influência é muito importante, porque quando nós falamos da cultura colaborativa, a oratória, quando ela é poderosa, ela vai permitir você persuadir o trabalhador a tomar uma decisão correta, a adotar comportamento seguro, por convicção, não apenas por medo. É a forma de você transmitir aquela informação para o colaborador, com o seu poder de persuasão, e ele mudar o comportamento que de fato alguém conseguiu mostrar para ele o que ele tem que fazer. Ele entender o que ele tem que fazer aqui. Então isso causa o quê? Uma mudança de mentalidade. Quando se fala de técnicas de comunicação, ela transforma o que tem que fazer em queremos fazer, por exemplo. A pessoa ela não se sente obrigada a fazer, ela quer fazer porque ela entendeu o que tem que ser feito. Então cria ali um ambiente de responsabilidade compartilhada. É você levar uma informação para as pessoas elas entenderem que é um compartilhamento de ações que vai fazer os resultados acontecerem. Ou seja, conseguir entregar o que tem que ser entregue, quando se fala da parte operacional, mas com a segurança dentro do sistema de gestão da empresa. Então, ferramentas visuais para engajamento também é importante. Influenciar, de fato, é o caminho mais curto para uma segurança sustentável. Qual que é o seu poder de influência como profissional de segurança do trabalho? Você é aquele profissional que quando vai falar, quando vai se apresentar, as pessoas respeitam. Como é que está isso hoje? Isso é muito importante na nossa carreira profissional. A influência que nós geramos aí. Então, o que é importante? Desenvolver seu potencial hoje. A questão não é só falar. A gente vai falar de 4 fatores aí para a gente desenvolver o nosso potencial. Primeiro, a escuta ativa. A gente tem que aprender de forma genuína também. Não só falar. O escutar, antes de falar, até mesmo para quando você está numa reunião, quando você escuta, entende o ponto de vista da outra pessoa, escuta genuinamente, é uma forma de você já organizar suas ideias para você responder de forma assertiva. Às vezes entender ali a dor do trabalhador ou do próprio líder é o primeiro passo para você ter uma comunicação eficaz. Um segundo fator importante, a adaptação da linguagem que nós temos que ter. Ou seja, a sua fala ela tem que mudar conforme o público. Eu não posso usar a mesma comunicação para a pessoa que trabalha numa construção civil, numa operacional. Eu não vou usar a mesma comunicação para uma diretoria. Tem que ter estratégia. Ou seja, eu tenho que usar termos técnicos com a diretoria e eu vou usar uma linguagem prática no chão de fábrica. Até para interagir com as pessoas, para as pessoas aceitarem. Uma questão também, a questão das histórias, de exemplos reais que a gente pode usar para desenvolver o seu potencial na comunicação. Para substituir normas abstratas ali por histórias e casos reais. A pessoa não precisa de entender a norma de forma completa, ela tem que entender o que ela precisa fazer. Nós temos que atuar como agentes educadores. Então, o impacto visual e emocional, de fato, ele aumenta a retenção da mensagem. Então, quando você consegue, por exemplo, pegar algo que é normativo e transformar numa história, numa linguagem simples, vai ter uma retenção maior daquela informação e a prática também dela vai ser realizada. E o que é muito importante quando a gente fala de desenvolver potencial é buscar o feedback, o retorno das pessoas. Perguntar ali, por exemplo, aos colegas de trabalho e liderados
se a mensagem foi clara, se elas entenderam. Às vezes a gente está passando, achando que as pessoas estão entendendo, mas não estão. Então, o aprimoramento, ele vem da correção constante do rumo, dos feedbacks que a gente vai recebendo. Então, qual que é o próximo passo para a ação? Quanto mais você que é profissional da área de segurança do trabalho comunicar bem, maiores serão as suas chances aí no mercado para proteger vidas, para conseguir melhores oportunidades e para ter ali o sucesso profissional. Então, a comunicação, ela é a chave para o sucesso do profissional de segurança do trabalho.